Olá, queridos alunos, aqui quem fala é o professor Ronaldo. Desde já deixamos aquele abraço aí para todos que estão aí assistindo a nossa aula. Nossa aula hoje vai focar basicamente aí na questão da massa molecular, da massa molar, né? Trabalhando um pouco aí essa questão das fórmulas. Observamos sempre que os alunos têm dificuldade aí quando as fórmulas apresentam parênteses, né? Como nesse caso que temos aí do carbonato de amônio. Então, é uma oportunidade a mais da gente estar discutindo aí este assunto e aprofundando aí na questão das fórmulas. Gente, podemos falar muitas coisas aí abordando esse assunto. Mas, primeiramente, precisamos visualizar na fórmula uma linguagem. E essa linguagem é a linguagem própria da química. Símbolos, números que traduzem informações que precisamos conhecer. Ok? Por exemplo, nessa fórmula, nós temos aqui a identificação de 4 elementos diferentes. O nitrogênio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. 4 elementos diferentes. Se caso o exercício pedir para calcular a massa molecular. A massa molecular, como já está dizendo, é a massa, é o peso, peso entre aspas, né? É a massa dessa molécula aí no caso, e esta molécula, esta fórmula representa uma substância. Como que a gente faz isso, né, gente? Nós vamos ter que separar os elementos diferentes e observá-los, as suas posições na tabela periódica e também identificar a massa de cada elemento na tabela periódica. Então é bom que vocês, para o completo entendimento desta resolução, tenham em mãos a tabela periódica. Vamos separar cada elemento diferente, então, em uma linha aí do caderno de vocês, ok? Então, o nitrogênio, nós vamos colocar ele numa linha. O outro elemento diferente, que é o hidrogênio, vai na outra linha. O carbono na outra linha e o oxigênio na outra linha. Agora nós vamos quantificar, ou seja, nós vamos colocar a quantidade que cada um deles apresenta. O nitrogênio, ele está aqui juntamente com o hidrogênio dentro do parênteses. Então este número que tem aqui, que nós chamamos de índice, esse índice ele vai fazer uma multiplicação em tudo aquilo que está dentro do parênteses. Então o 2, ele vai multiplicar o N, e o 2 vai multiplicar o H, ok? Como aqui no índice do nitrogênio não temos número, mas significa que aqui tem o número 1. Já no hidrogênio tem o número 4. Então, ou seja, o 2 vai multiplicar, vezes, 2 vezes 1. 2 vezes 1, então, teremos a quantidade de 2 nitrogênios. Já para o caso do hidrogênio, o 2 vai multiplicar o 4 e vamos ter uma quantidade, então, de 8 hidrogênios. Ok? Estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar bem essa explicação? Então, joia. Então, entenderam que estes elementos que estão dentro do parênteses, eles sofrem a multiplicação do número do índice que está fora do parênteses. Já aqui, para esses dois outros elementos que estão fora do parênteses, o carbono aqui apresenta a quantidade de um elemento, de um átomo, e o oxigênio a quantidade de 3 átomos. Agora, pessoal, vai ser uma conta de vezes, vai ser um cálculo de vezes e vamos precisar da tabela periódica. Cada um tenha a sua tabela periódica em mãos para identificar aí a massa atômica que cada elemento apresenta, ok? Então é bom que cada um tenha em mãos aí a sua tabela periódica e já vá memorizando as massas atômicas que cada elemento apresenta. No caso do nitrogênio, a massa atômica dele é 14, ok? No caso do hidrogênio, sabemos que é 1, é o primeiro elemento da tabela periódica. O carbono, a nossa referência, é o 12 e o oxigênio é 16. Agora é matemática, é conta de vezes, então faremos aí 2 vezes 14, 28, 8 vezes 1 dá 8, 1 vezes 12, 12 vezes 1 dá 12, e 3 vezes 16 dá 48.
Agora nós vamos efetuar uma soma, somar todos esses valores para saber a massa molecular do carbonato de amônio. Então temos 28, mais 8, mais 12 e mais 48, totalizando aí uma massa molecular de 96 unidades. Perfeito? Bom, sabemos então que este valor de massa molecular é dada na unidade de medida, unidade de massa atômica, como era chamado antigamente, agora é somente unidades. E para a gente expressar a massa molar deste composto, devemos saber também que a massa molar será na quantidade de massa molar, será exatamente de 96 gramas por mol. Isso quer dizer o seguinte, que em 1 mol de carbonato de amônio, nós temos a massa de 96 gramas, ok? E através disso nós vamos conseguir resolver outras situações que envolvam cálculos estequiométricos, que vamos abordar mais à frente, ok? Gente, carbonato de amônio pertence à função sais, né? Vimos e sabemos que existem 4 funções inorgânicas, né? Tem a função ácido, existe a função base, existe a função sais e existe a função óxidos. Todas essas funções já estudamos, já visualizamos a característica que cada uma delas apresenta, mas podemos aí estar reforçando mais isso, né? Os ácidos, como vamos identificar que esta fórmula não trata de um ácido? Porque a função inorgânica ácido sempre vai iniciar com o elemento hidrogênio. Nesse caso, não está acontecendo. Inicia-se com o nitrogênio. Outra situação. Na função bases, sempre no final da fórmula nós temos o hidróxido, ou seja, o OH-, não é isso que está acontecendo aqui. Na função óxido, uma das características que os óxidos apresentam é de ser compostos binários, ou seja, formados por 2 elementos químicos diferentes. Embora nesta fórmula nós temos o oxigênio no final da fórmula, não trata-se de um óxido, né, pessoal? Porque aqui observamos 4 elementos diferentes, então não é uma substância binária, então não trata-se de um óxido. Então, por exclusão, né, sabemos que o carbonato de amônio é um sal. Ok, pessoal? E essa aula bem rapidinha aí, essa revisão bem rápida para tratar aí da massa molecular da massa molar também e tratar aí dessas características aí que algumas substâncias apresentam e tá aí falando sobre essa dificuldade que muitos alunos possuem, né, de fazer o entendimento correto da fórmula quando tem parênteses. Valeu, pessoal, aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, não esqueçam de dar o like, curtir, compartilhar, comentar, né? Não esqueça de comentar aí no vídeo. O professor Ronaldo fica muito contente quando visualiza lá comentários, e isso é muito importante também para direcionar aí os próximos vídeos, ok? Aquele abraço, tchau, tchau, valeu!